Nós estamos no 14º domingo do tempo comum e a liturgia apresenta um tema muito interessante, muito psicológico, teológico, e do qual a gente foge constantemente porque encontramos um grande ponto de fuga, né? Nossa mania hoje é fugir daquilo que não me agrada, fugir daquilo que me incomoda, fugir do que me questiona, fugir do que me interpela. Nós encontramos mecanismos de defesa, que é a fuga, enquanto que a liturgia vai tratar exatamente sobre um tema que está muito na nossa carne hoje, muito presente, né? Não tem como fugir, a fraqueza. Se eu pudesse dar um nome a toda a liturgia desse domingo, diria uma teologia da fraqueza. Por que a fraqueza? Porque Deus a permite. Nós estamos numa era muito orgulhosa. Aliás, o orgulho sempre fez parte do coração do homem desde o pecado dos nossos primeiros pais. Mas esse orgulho cresceu, se desenvolveu, né? Como disse o Agostinho, o orgulho tirou um anjo do céu, o orgulho decaiu um anjo, né? De tão grave que ele fez um anjo sair do céu, que foi Lúcifer, e é a humildade que fará o homem chegar à estatura dos anjos, né? A humildade faz o homem subir. O orgulho fez um anjo decair, e a humildade fará homens subirem a tal estatura incomparável. Então, Deus quis que os seus eleitos experimentassem a fraqueza e não escapou dessa experiência nem o Filho de Deus, né? Tampouco o Filho de Deus experimentou, ainda que de condição divina, ficou fora da experiência da fraqueza. É isso que a gente vai contemplar nas leituras hoje, né? Na era da independência que nós estamos, independer de tudo, independa de todos, independa. Estamos na era do Independence Day, o dia da independência, o dia do orgulho. Tudo é orgulho hoje, é orgulho de todas as formas, né? Orgulhe-se, independa, seja Deus de si, né? Autoajude-se. Da autoajuda, tudo é auto, tudo é self, né? Self-service, sirva-se a si mesmo, né? Seja teu Deus, cultue-se. Então a liturgia vai apresentar o porquê Deus manifesta-se na fraqueza e porque Deus escolheu essa via como via mais eficaz da manifestação do seu poder. Vamos lá. Primeira leitura, Ezequiel capítulo 2, um profeta bem interessante. Ezequiel é um dos profetas de denúncia também. E os profetas de denúncia sofreram marca de profetas de anúncio, né? Ezequiel, Jeremias é outro deles. Ezequiel, ele se situa no século VI a.C. e ele sofre o desterro da Babilônia, exílio da Babilônia, ou seja, ele está sofrendo junto com o povo. É um profeta tirado do meio do povo, está sofrendo, está fazendo a mesma experiência do povo de sofrimento, de viver a escravidão, a fome, a miséria, a ausência da religião, não poder exercer a religião, a burla, o deboche dos estrangeiros. E Deus o suscita dizendo: Ezequiel, filho do homem, eu te envio, vai. Mas parece covardia de Deus. Aí mais uma vez as contradições divinas, essa coisa que a gente não entende, só no céu vamos entender. Olha o que Deus faz com o profeta. Vai, Ezequiel, vai para um povo de cabeça dura. É um povo de dura cerviz que não abaixa a cabeça, homens obstinados de coração endurecido. É para esse povo que eu estou te enviando, hein? Ou seja, Deus está preparando o povo do profeta, dizendo: vai ser marimba, entendeu? E para terminar, escandalosamente, Deus diz: eles não vão te ouvir, mas eu te envio. Ou seja, para que mandar o povo do profeta se afirma que o povo não vai ouvir? Ou seja, é como eu te peço, um impossível. Por que Deus pede? Isso vai ser impossível. Por que Deus me manda se o coração do povo já está fechado? Ou seja, eles não vão te ouvir. É como se Deus me pedisse assim: joga a semente, Padre Alain, mas a semente vai cair na pedra, não vai cultivar. Se não vai cultivar, por que eu vou jogar? O profeta poderia ter feito 1000 perguntas a Deus, né? Eu não, por que eu vou? Se eles não vão me ouvir? Mas Deus envia mesmo assim. E mesmo afirmando que o povo não vai ouvi-lo, Deus pede do profeta: anuncia igualmente. Anuncia, para que eles saibam, né, que eu enviei um profeta. Então, essa primeira leitura prepara o solo do que Paulo vai experimentar, né, na sua vida apostólica, e vai escrever aos Coríntios, né, de maneira interessante. Deus permitiu um anjo de Satanás, a tradução original é essa, né, que me esbofeteia. Para que, com que objetivo Deus permitiu que um anjo de Satanás me esbofeteasse e me ferisse? Esse espinho na carne, a palavra é essa, né? Um espinho, né, na minha. O objetivo desse espinho na carne, Paulo começa a carta dizendo: para que a grandeza das revelações não me ensoberbecesse. Ou seja, Paulo, cheio de
carismas, de dom, um homem arrebatado do espírito, que chega ao mais alto céu, já ainda na terra, isso que é interessante, com as revelações que teve, com a visão de Jesus Cristo, por falar com Jesus nessa vida, para que isso não enchesse o apóstolo de si mesmo, né? Aí a tendência do orgulho, né? Da vaidade, para que isso não me envaidecesse, Deus permitiu um espinho na carne, ou seja, para que quando eu estivesse subindo como um balão inflado, esse espinho me estoura o balão, pá, e esse balão cai. Então, por que Deus permitiu esse anjo de Satanás? Para que o apóstolo fizesse a experiência da teologia da fraqueza, ou seja, para que nessa fraqueza ele experimentasse o poder de Deus e não se envaidecesse, para que ele fosse totalmente dependente. O que está por trás de tudo é a dependência, né? Deus quis homens dependentes, ou seja, eternamente seremos dependentes. Tudo é obra da misericórdia de Deus, para que a gente não se orgulhe, para que o homem chegue à conclusão de que na igreja tudo é obra de Deus, nenhuma coisa é obra humana, nada é meu, nada foi eu que criei, nada foi eu que inventei, nada é sucesso meu, nada é êxito meu. Bom, tudo é de Deus. E o orgulhoso é o maior dos ladrões, por quê? Porque o ladrão comum, ele rouba uma coisa material, né? Se eu te roubo, seja o dinheiro que seja, que for, é dinheiro, é papel e vai voltar a ser terra, vai voltar a ser pó. Se eu te roubo a tua casa, vai voltar a ser pó. O que eu te roubo vai voltar a ser pó, enquanto que o orgulhoso, ele rouba uma glória que é de Deus e é imaterial. Então ele é o maior dos ladrões, o mais perverso e o maior, né? Ele merece o inferno mesmo, porque ele rouba uma glória que é devida somente a Deus, para que o apóstolo não fosse para o inferno, que é isso que Deus quer livrar o apóstolo e os apóstolos. Permitiu aí um anjo, né, que escandalosamente é instrumento de Deus, ainda que ele não queira, né, esbofetear o apóstolo, e o apóstolo roga por 3 vezes, 3 na Bíblia, o número máximo, né? Ou seja, o apóstolo rogou muito a Deus, afasta de mim, e Deus disse, não, basta-te a minha graça. Deus nega a oração do apóstolo, Deus não escuta a oração do apóstolo. Que escândalo! Deus não escutou, aliás, ouviu, mas não atendeu, né? Ouviu, mas não atendeu, porque Deus quer que o apóstolo faça a experiência da força de Deus que se manifesta na fraqueza. Cristo experimenta também essa fraqueza entrando no seu povo, na sinagoga. Cristo está pregando e todos reconhecem a grandeza que está em torno desse homem, né? A magnidade, a grandeza, o grande, o magno, o poder, né? De onde ele tira tudo isso? E os milagres? Mas espera aí, ele é filho de Maria? Ele não tem os irmãos? Seus irmãos não são Tiago, José? Bom, aqui uma parêntese de apologética. É impossível que esses irmãos citados na escritura aqui, Marcos 6, sejam irmãos de sangue de Jesus ou filhos de Maria. Primeiro que eles não são chamados filhos de Maria, senão que irmãos de Jesus. E esses mesmos Tiago e José são citados no final do Evangelho de São Mateus como filhos de Maria, mulher de Cleofas, ou seja, no fundo eles são filhos de Cleo, né? Impossível que Maria tenha tido alguma coisa com Cleofas. E o mesmo Evangelho diz Maria, a mãe de Jesus, e a outra Maria, mãe de Tiago e José. Ou seja, só uma parêntese, esses Tiago e José não são irmãos, senão que parentes de Jesus. Voltamos à teologia da fraqueza. Cristo experimenta a fraqueza de pregar e não ser reconhecido. Pregar e ser rejeitado, ser rechaçado, né? Essa fraqueza. No fundo não é nem a fraqueza, no fundo é o não êxito, né? Cristo não teve êxito, não teve sucesso. Pregou e foi rechaçado, né? Paulo também, em Atenas, quando prega a ressurreição, experimenta também o fracasso, né? Cristo aqui experimenta como que um fracasso. Porém, que fracasso aos olhos humanos pode ser um êxito para Deus. É preciso cuidado com as aparências. Nem tudo que parece nem tudo que parece nem tudo que brilha é diamante, né? A concepção de fracasso vai depender daquilo da concepção de sucesso. Uma concepção de fracasso para mim vai depender muito do que é êxito. Se eu souber o que é êxito, se eu tiver uma boa compreensão de que seja um êxito, aí vai depender para eu ter uma concepção de que seja fracasso. Se para a gente êxito é estar em Deus, então nem tudo é fracasso. Nem tudo é perda, nem tudo é mal, nem tudo é maldição.
Se o maior sucesso está em Deus para a gente, as dores, as perdas, a enfermidade, muitas vezes escondem uma bênção. E já que o apóstolo não teve a sua oração escutada e a gente quer dia e noite que Deus nos escute, né? O apóstolo foi negado. E nós também seremos a nossa oração muitas vezes. E a gente se esquece, né, o que está por trás dessa mensagem bíblica, essa atualização dessa palavra de Deus, essa lexo divina. É que Deus nem sempre vai mudar as situações que queremos, mas muitas vezes vai se utilizar das situações para nos mudarmos a nós mesmos, né? Ou seja, Deus não está mudando a situação porque está se utilizando da situação para me mudar. Não sou eu que vou mudar a situação que vai me mudar, né? No fundo, Deus quer a sanação, a cura do profeta também. Não só a salvação do povo, senão que é do profeta. É isso que é importante ressaltar dessa teologia da fraqueza, né? Que Deus quer que a gente faça a experiência, né? Que atrás desse fracasso humano, que seja o fracasso que eu concebo hoje, que eu tenha concebido hoje, que é um fracasso, seja familiar, seja na saúde, seja o que eu concebo por um fracasso, que aí Deus manifesta a sua força, né? E para que eu veja que o êxito no sucesso apostólico, o êxito da igreja, o êxito da pregação apostólica, o êxito do carisma, o êxito não é fruto humano, senão que divino. Quando Faustina Kowalska pergunta a Jesus no seu livro o Diário da Misericórdia de Deus na Minha Alma, por que os eleitos sofreriam tanto? Por que Deus permite covardemente que os sacerdotes mais santos sofressem tanto? Jesus lhe responde, é para que eles vejam que a obra minha não é deles, né? No fundo é isso que Jesus revela a Paulo e que Paulo escreve também a 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 4, versículo 17, né? Que os nossos sofrimentos momentâneos, né? Essas coisas mínimas que estamos passando, ele fala mínima, né? São sofrimentos grandes, mas ele concebe como pouco, estão gerando em nós uma glória inestimável, ou seja, uma glória muito grande. É isso que é interessante. Está gerando em nós, a gente não está vendo, né? É como a mulher grávida, ela está gerando um filho, mas não está vendo esse filho. Ela não sabe como é que ele vai ser, quais serão as suas características e peculiaridades, mas ele está ali, ela está gerando. E depois que nasce, que sai, ela pode tocar essas peculiaridades, ela pode... Isso que era fruto da sua gestação é tangível, né? É isso que a gente está gerando e não estamos vendo, né? Estamos gerando uma glória, né, que não murcha, uma glória não perecível, uma glória que é eterna para sempre. Mas a gente tem que fazer a experiência desse fracasso, né? Se eu não experimentei o fracasso enquanto homem, enquanto apóstolo, enquanto vocacionado, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto sacerdote, se eu não experimentei o fracasso, eu sou um orgulhoso. E orgulhoso não entra na eternidade. Então, que Deus permita os nossos fracassos, né? Deus permita. Todo mundo tem um defunto no armário, né? Esse é um dito argentino aqui que é muito interessante. Não me lembro de ter escutado isso aí no Brasil, mas todo mundo tem um defunto no armário, um defunto que quer esconder, né? Que não quer revelar. A gente nunca quer revelar a nossa parte feia, a gente nunca quer revelar a nossa parte fracassada. No Facebook são as melhores fotos que a gente posta, a gente quer sempre o nosso melhor lado, nosso melhor perfil, sempre o melhor, mas a gente se esquece que foi o lado feio, é desse lado feio que Deus utiliza para nos salvar, né? Que um homem feio na cruz, né, disse Isaías, ele não tinha aparência humana, ou seja, estava feio, o feio estava salvando o mundo, né? E hoje uma coisa interessante do Evangelho é que Jesus passou 30 anos no silêncio da carpintaria de Nazaré e só 3 anos de apostolado, ou seja, é desproporcional, né? 30 anos de silêncio e 3 anos de êxito, de milagres, mas não nos esqueçamos que antes desses 3 anos de êxito de Jesus com os apóstolos, milagres, de ressurreição, de glória, foram 30 anos de anonimato. Isso mesmo.
Ali o Filho de Deus também salvava a humanidade, viu? Não só o sangue que escorreu na cruz salvou a humanidade, mas o suor do carpinteiro de Nazaré também salvou a humanidade. Tá bom para você? Então, não se esqueça, viu? Suor e sangue. E fracasso. Isso tudo, Deus fonte, isso tudo, bota tudo dentro do pacote e nos salva. Tá? Então tá tudo dentro do combo, do pacote. Isso tudo tá gerando e você não tá vendo. Eu não tô vendo, mas estamos gerando. Isso que importa. Não importa que eu tô gerando algo que eu não tô vendo, não importa que eu esteja vendo, importa que eu tô gerando e depois a gente vai gerar isso para a vida eterna. Então, permitamos-nos fracassar, né? Longe de mim acertar sempre. Quem sou eu para querer acertar sempre, né? Todos nós precisamos passar pelo fracasso para depois passar pelo êxito, né? A gente tem que aprender a cair de bicicleta muitas vezes para depois aprender o equilíbrio de andar sobre ela. Então, que você experimente hoje. Permito-me dizer que eu te desejo um fracasso, seja ele qual for. Qual é o fracasso da tua vida? Eu tenho meus fracassos. Tem coisas que eu gostaria tanto de sair, tanta coisa que eu peço a Deus, mas fracasso de noite. Aí eu vou fazer a experiência de Deus. Então, que Deus te permita fazer essa experiência de fraqueza, essa experiência de não ser atendido no que eu pedi. E que Deus não mude a situação que eu quero, mas se utilize da situação para mudar o que Ele quer em mim. Que assim seja. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.